Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro da primeira carta aos Tessalonicenses da Bíblia Sagrada. Prefácio e cumprimentos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. O êxito do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade da igreja. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Pai e Deus. Lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança, bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, o ministério de Paulo entre os Tessalonicenses. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas, como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu Evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar. Mas, assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa nossos corações. Deus é testemunha de que nunca usamos da bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Por isso, nós também nos deixamos de agradecer a Deus. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois, quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Pois vós, irmãos,
vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, porque também sofreste de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Esses mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Paulo deseja voltar a Tessalônica e alegra-se com as notícias trazidas por Timóteo. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3. Por isso, não podemos mais suportar a preocupação em relação a vós. Achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé? Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que, assim como aprendeste de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não a rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus, a vós amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos.
a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles, acerca da ressurreição dos crentes e da vinda de Cristo. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses da Bíblia Sagrada. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Diversas recomendações, votos e despedidas. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. E os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam, tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Glórias a Deus. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Evitai tudo o que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Cumprimentai-vos todos os irmãos com beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor, que está em carta, eu vos suplico pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém, aleluias, glórias a Deus. Então está escrito aqui, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É verdade, Senhor. Estamos orando agora, nesse momento, pela paz no Brasil, para que diminua tanto, acabe o ódio entre as pessoas, uma violência, um ódio, uma coisa terrível, meu Pai. Que a paz se estabeleça no nosso Brasil, que a paz se estabeleça entre as nações. E oramos, Senhor, por todas as pessoas gravemente doentes,
que muitas vezes já nem têm esperança diante da medicina, mas que possam ser curadas pelo Teu Espírito Santo de Deus, pela visita do Teu Espírito Santo. E também, Senhor, aquelas que estão levemente enfermas, mas que também já estão enfermas, que o Senhor possa também, pela visita, pelo toque do Espírito Santo de Deus, levar a cura. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E assim encerramos hoje a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Amém.